Então vamos dar início à nossa sétima aula. E vamos começar já com uma polêmica, né? Que o meu negócio é fazer polêmica. Eita. Isso é coisa boa, nós estamos aqui para polemizar, né? Então vamos lá. A pergunta é a seguinte, a nossa matéria é, o que é mesmo? Já esqueceram? Apologética. Apologética fala sobre o quê? Defesa da fé. Muito bem, defesa da fé. Então nós vamos aqui pegar um texto que está aí na página 35, daquela apostila extra que eu passei para vocês, o Gênesis 22:2. Isso aqui é um texto que muita gente tem problema com ele, né? Porque vocês acham que o nosso Deus aceita sacrifício humano? Aceita ou não? Não. Não, né? Tanto é que quando Israel estava entrando na Terra Prometida, você vê isso lá em Levíticos, né? Deuteronômio também, vai dizer lá, olha, vocês não podem absorver os mesmos costumes do povo lá da terra. E lá tem a relação de coisas que aquele pessoal fazia. Eles faziam marca no corpo, eles adoravam outros deuses, faziam os filhos passarem pelo fogo. Fazer o filho passar pelo fogo é oferecer o filho em sacrifício. Olha, se Deus está dizendo que não é para fazer isso, como é que Deus pode querer sacrifício humano? Aí então, pastor Tarante, por isso que eu não gosto de ler a Bíblia, que a Bíblia está se contradizendo, porque Deus pediu filho de Abraão. E agora? Isso é uma questão apologética. Por que Deus pediu? Então, Gênesis 22:2 diz lá, por que Deus pediu a Abraão que sacrificasse o filho, tendo o próprio Deus condenado o sacrifício humano em Levítico 18:20, né? Tá lá, Levítico 18:20, o Senhor fala, né, que isso é coisa abominável. Uma vez eu preguei sobre isso, eu não sei se eu falei certo, né? Eita, meu pai, o que você falou? Ainda bem que não era meu aluno naquela época. Agora não tem mais chance de errar. Ah, agora não. Mas o que você falou? Assim, Não deve. na minha linha de pensamento, o sacrifício, ele pediu, foi o meu pensamento que eu pensei que Abraão deu mais ênfase ao filho e deixou Deus de lado nessa questão. E aí Deus pede a ele para que ele faça o sacrifício do próprio Mas com filho. base em que você diz isso? Não foi Não tô. teologia minha, não foi, né? Foi uma linhagem de pensamento minha, não é uma questão, não tive base bíblica para isso. É uma aprovação, né? Porque quando você vai lendo a parte ali que vai para o sacrifício e tudo mais, e vê Abraão envolvido muito com a atenção voltada a ele, aí dá a entender que ele afastou-se um pouco de Deus e dá a sua atenção ao filho, né? É uma afirmação assim um pouco... Não tem uma base bíblica. Isso, né? Então você está vendo o perigo da gente falar as coisas? Graças a Deus já foi, né? Já passou, né? Não, mas é bom, não. A gente erra mesmo. Isso não foi aqui, né? Isso foi lá no Pernambuco. Assim, ó, nesse ponto, eu não posso dizer que não tenho conhecimento nenhum, assim, né? Mas eu vou dizer assim, como o irmão falou, no que veio eu entender, é que na verdade era algo que não ia se concretizar. É algo o quê? Que não ia se concretizar, ele não ia chegar ao ponto de matar o Não, a senhora sabe porque a senhora já leu, né? Sim, mas... Mas ele não sabia, não. Não, mas é por isso que eu digo, ele não sabia, mas foi ali como Deus fez ele para provar a fé dele. Se ele ia continuar... Termina teu raciocínio. Ou se ele ia fazer, né? Vamos ver até onde ele vai, a fé dele. Porque já estava tudo preparado. Mas ele levou adiante. Abraão, ele já tinha demonstrado a fé antes de subir. Porque quando ele deixou os empregados embaixo, o que ele falou? Sozinho, né? Nós vamos, eu e o menino vamos adorar e voltaremos. A fé dele foi grande. Mano, Então, aí... não já começa até a arrepiar, só de pensar, mesmo com esse frio, eu tô arrepiando, né? Ia acontecer. Não, então, mas ele não sabia que não ia acontecer, ele sabia que ele poderia matar, mas que Deus era tão poderoso e tinha uma promessa na vida dele, que Deus era todo poderoso para fazer o filho ressuscitar. Isso aí que é bom que se leve em consideração. É que algo ia acontecer, mas que ele ia descer pro filho, ia. Isso.
Já não foi uma demonstração grande de fé? Sim. Mas a questão não é essa, a questão é como que Deus pediu algo que ele condena. Sim. Será que ele mudou de ideia? Tem hora que Deus muda de ideia? Será? Será que Deus às vezes quer alguma coisa com a gente, daqui a pouco ele muda de ideia? O que vocês acham? Não, eu acho que não. É uma coisa que está meio fora do que daqui. Polêmica também que você entendeu de criar um homem. Ah, sim. Como? Que ele viu o pecado, É se arrependimento dele. arrependeu. Deus se arrepende? Então o senhor está querendo polemizar isso aí? Não, não estou querendo polemizar, eu estou só fazendo umas perguntas dentro disso aí. Não, a polêmica já está aqui, né? Eu não estou polemizando. A Bíblia diz, ele arrependeu o Senhor. Uma coisa chama a outra. Ela falou lá que Deus, você falou, Deus se arrepende, né? O pessoal usa também esse versículo, que Deus se arrependeu de criar um homem. Sim, a Bíblia diz. A Bíblia diz na nossa tradução, né? Mas no original não está escrito isso não. Lá no original está escrito que Deus ele ficou indignado. Só que o João Ferreira de Almeida, quando ele foi fazer a tradução, a palavra mais próxima que ele achou para nós, esse é o problema da tradução. Você nunca consegue pegar exatamente... até na nossa língua é difícil de eu pegar um sentimento teu e passar para escrever, fazer uma redação do que você está sentindo. De repente você vai ler e fala assim, não, Taranto, não foi bem isso que eu quis dizer. Veja, na nossa própria língua. Você imagina você fazer uma interpretação de um texto de 3.000 anos quase de distância, o caso de Abraão aqui já está uns 3.000 anos, 4.000 anos, né? 4.000 anos de distância e fazer uma interpretação. Então é complicado. Mas Deus não se arrepende. Deus ficou indignado. É igual o filho. O meu filho cometeu um pecado, um filho pequenininho, né? Até grande também, comete mal, né? Pode trazer uma frustração para o pai. O pai, por mais que o filho tenha feito uma coisa ruim, o pai e a mãe jamais vão ficar arrependidos de ter tido filho. Qual é o sentimento que a gente vai ter? Indignação. Por que você fez isso? Não foi isso que eu te ensinei. Então foi esse o sentimento que o Senhor sentiu. Não foi arrependido. Arrependimento da ideia de maldita hora que você nasceu. Jamais o Senhor falou isso. Tanto é que tudo que Deus fez, quando Ele fez foi muito bom. A gente vê no 7º dia lá que Deus falou. Mas voltando aqui à nossa questão. Então, tanto em Levítico 18, 21, vamos ver lá? Levítico 18, 21 e o outro abençoado aí, abra em Levíticos 20, versículo 2. Levítico 18, 21 e Levíticos 20, versículo 2. Pode ler? Pode. 18, 21. E não empregue nenhum dos seus descendentes para que se dedique a Moloque. Não profane o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Moloque era um dos deuses lá. Não era só Moloque que recebia oferta de criança não, tá? Existia lá o Adrameleque, o Dagon, que era o deus dos Moabitas lá, Quemos. Eram vários deuses. Se eu não me engano, acho que é o deus Dagon e o Moloque também. Era um deus de metal, geralmente de pedra também, ou também de bronze. E o ventre dele tinha um buraco. Eles botavam brasa lá dentro e botavam o bebezinho recém-nascido dentro daquela brasa. E ofereciam em sacrifício. Tem uma passagem, não estou lembrado agora onde que é, que o rei dos Moabitas, quando ele estava perdendo a batalha, ele pegou e ofereceu o próprio filho dele no muro da cidade. E os judeus viram aquilo. Foi na época dos reis, né? Foi na época dos reis, foi uma daquelas batalhas lá. Ele fica, não sei qual era o rei da época, ficou tão indignado, se foi Davi, ficou tão indignado, falou, meu Deus, olha só o que o camarada fez, sacrificou o próprio filho, perdeu a batalha, né? Ele ofereceu ao Deus dele, mas mesmo assim perdeu a batalha. Então isso era mais ou menos normal entre eles lá, por isso que o Senhor está determinando que não se faça. O outro irmão abre aí em Levíticos 20, versículo 2. Oferecer um filho a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará. Então, certamente morrerá.
e o povo o apedrejará. Então veja só o nível de indignação e, vamos dizer assim, de condenação, né, que Deus vai trazer a ponto da pessoa que cometer esse tipo de delito aí, ela ser apedrejada pelos próprios irmãos lá, né? Então qualquer dos filhos de Israel que der a seus filhos Moloque será morto, e o povo da terra o apedrejará. Então, nós vamos ver aqui que Deus ordenou a Abraão: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Isto parece estar em total contradição com o seu mandamento para não oferecer sacrifícios humanos. Então, qual é a solução aí que conforme está aí, né? Primeiro, Deus não estava interessado em que Abraão viesse de fato a matar o seu filho. Então essa é a primeira coisa que nós temos que entender. Deus não ia matar o filho dele, o filho do Abraão, né? Como o Máximo falou ali. Será que Abraão tinha realmente, pode ser que ele estava realmente voltado ali a... Atenção voltada, né? Porque a ideia dele era de manter a descendência, né, Pai do Senhor? A descendência, quem sabe realmente ele não estava, é meu filho, né? Graças a Deus Deus me deu a minha bênção, aquela coisa toda. Pode ter sido também aquela questão, né? Porque você vai lendo a história no texto, vai observando, aí É. você vê com atenção voltada muito exata. Não está explícito, mas está implícito. Entendeu a diferença? Não está explícito, mas está implícito. Então, isso na interpretação a gente tem que ver isso também. Então, Deus não estava interessado em que Abraão viesse de fato a matar seu filho. Mas nem era esse o seu plano. O fato de o anjo do Senhor ter impedido que Abraão matasse Isaque, está lá em 22:12, revela isso. O propósito de Deus foi provar a fé de Abraão. Peraí, Taranto, mas Deus, ele não tentou Abraão a matar o filho? Não, Deus não tentou, ele provou. Tiago vai dizer que Deus não... Ninguém que foi tentado diga que por Deus fui tentado, porque Deus não tenta ninguém. A tentação é sempre para o mal. Mas peraí, matar o filho aqui também é para o mal. Sim, mas olha assim, agora Deus está fazendo aqui uma prova com ele. Provou a fé de Abraão. Provou a fé. Tanto é que Deus não deixou ele matar. Se fosse tentação, a tentação é para o mal. O mal ia acontecer. A tentação está sempre voltada para questões, na maioria das vezes, né, morais. Você pode ver. E o que mais tira o homem da presença, o homem, eu estou dizendo homem e mulher, né, o gênero, o ser humano, né? O que mais tira o homem do foco do Senhor são três coisas. É a chamada tríade satânica. É a fama, o prazer e os bens. Você pode ver. Esses homens da Bíblia que pecaram, ou foi por um desses três motivos. Satanás foi por um dos três motivos, ou os três juntos, né? Fama, prazer e bens, né? Fama, porque queria ser mais que Deus. Prazer, com certeza, porque uma vez que já está no lugar de destaque, você vai ter tudo que você quiser. Prazer e bens, né? Vai ser dono de todas as coisas. Então, nós somos tentados nessas três áreas. Ninguém sai da presença do Senhor se não for para essas três áreas. Pode fazer aí a averiguação que você quiser. Então, o anjo não permitiu que o mal viesse a acontecer. Então, o Senhor, ele provou a Abraão, não o tentou. O anjo do Senhor declarou que era a disposição de Abraão de entregar o seu filho, e não o ato de realmente matá-lo que satisfez as expectativas de Deus com respeito a Abraão. Deus disse explicitamente: não estendas a mão sobre o rapaz, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então a prova que Deus fez com ele é para ver até quando que o amor dele. O Jesus fez isso com Pedro, né? Pastor, mas Deus não sabia que ele não ia negar? Sabia, mas Abraão não. Não, tipo assim, Deus não sabia que ele... Não, Deus sabe de tudo. Sabe de tudo, né? Sabe de Mas tudo. ele provou, mas eu digo assim, tipo, ele já sabia que Abraão ia fazer tudo certinho como ele pediu, provando a fé dele, que confiava literalmente em
Deus, que Deus falou, estava falando. Deus sabe, já está lá Eclesiastes diz o que já foi, o que será já foi, tudo já foi, Deus já sabe. Tudo é descortinado diante de Deus, né? Para Abraão viver aquilo mesmo. Agora, para Abraão, não. Deus já sabe o da sua vida, da minha, qual vai ser o nosso fim, a nossa... Ele sabe o que né? você foi, o que você é, E o que será. você será ou o que poderia ter sido. Aí já é o molinismo, né? O poderia ter sido, aí já é outra... Não, isso a partir Mas tem uma... de escolher. Não, tá, mas existe uma confissão que quase não se fala dela. Nós temos o arminianismo, temos o calvinismo, e temos o molinismo e tem agora uma outra chamada teologia aberta, né? A teologia aberta é aquela que diz assim, Deus sabe, mas não sabe todas as coisas. Ó, o perigo. Eles vão dizer assim, um tal de Ed Renekiewicz, que defende isso juntamente com o Ricardo Gondim e outros. Eles dizem assim, ele dá até o exemplo lá, Deus sabe que você vai pedir uma pizza no final da semana, mas não sabe qual sabor. É como se Deus estivesse preocupado com pizza, né? Mas então existe o calvinismo, que Deus sabe de antemão quem vai ser salvo e ele já escolheu quem vai ser. Tem o arminianismo, que nós defendemos, que cremos no livre-arbítrio, né? O homem, o plano de salvação vem de Deus, mas cabe ao homem segurar na mão de Deus ou não. O calvinismo não, o homem não tem nem como segurar, ele não tem como escolher, é Deus que escolheu, que puxou ele d'água. No arminianismo não, nós estamos lá morrendo afogados, a mão é estendida para nós, o fato de pegar ou não na mão é a tua escolha, é o que a gente defende. A teologia aberta diz que Deus sabe, mas não sabe tudo. E o molinismo, que é essa linha que você não está defendendo, você citou, seria o que poderia ter sido se você não tivesse escolhido. Então, esse molinismo vem de um tal de... É um padre chamado, não sei o que lá, Molina, foi mais ou menos na época da época da Reforma, né? Que ele tinha essa ideia aí. Mas é bom a gente citar isso aí para mais uma coisa. Eu sei que isso é algo muito profundo, mas assim, já que a gente está dentro desse assunto, e se alguém perguntasse, tá, mas qual era o propósito de Deus em provar a fé de Abraão? Para Deus, nada. Eu entendo assim, nada no sentido assim. Para Deus, ele já sabia. O que vai ser importante é para Abraão. Vai ser ensinamento para É para ele. O propósito era esse. A prova que vem sobre você, lá da carreta, lá que quase você vai para a vala, lá que ficou, não quis tomar o remédio, tá tomando, né? O que poderia ter acontecido, né? Mas Deus, por misericórdia e graça, né? Deus nos traz livramento. Então, para Deus ele já sabia qual seria, mas para você foi uma experiência. Rapaz, não posso fazer isso, né? Tá sendo remédio. Na última aula eu falei para ele, tu és um irresponsável. É depressão? É depressão? Ah, eu também sou dessa, quase peguei a Aí, tá outra ali, ó. Fica dando trabalho pros anjos, né? Eu fui lá no médico hoje para renovar o exame, né? Aí, ó. Cansado, mas cansado. Mano. Mas é difícil, eu sei. Tem que dormir de madrugada. Não é fácil, não. Esse friozinho aí, com essa chuva aí, a vontade do ânimo para sair de casa. Mais uma vez, então, irmãos, a provação que Deus manda para nós, para Deus é importante? Ela tem a sua importância, porque Ele é Deus, Ele está sob controle de todas as coisas, Ele é soberano, né? Mas Deus já sabe todas as coisas. A prova, ela tem mais sentido, é para mim, né? Por que Jesus precisava ser tentado? Ali ele foi tentado. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado. Como homem, claro. Ele tinha que passar por todo o processo, porque se ele não passasse pelo processo de provação, irmãos, não que Jesus pudesse vir a pecar. Nós já falamos aqui, mas vou repetir. Ele não tinha como pecar porque ele era Deus. Peraí, Taranto, mas ele também era homem. Ele era homem, é uma pessoa só, duas naturezas. Ele era homem, ele é homem e é Deus. Era, não é, né? Ele é homem, é Deus. Quando você chegar no céu e nós vamos abraçar Jesus. A essência do próprio Deus. É Ele. É a palavra que se fez carne. Mas como é uma pessoa só e tem duas naturezas,
Não existe essa questão de como o homem podia pecar. Não tem como o homem, porque ele também é Deus. Então as duas naturezas estão juntas. Então ele não peca porque ele é Deus. Peraí, Tano, mas ele é homem? É homem. Mas ele é Deus. É difícil às vezes a pessoa entender isso, né? Isso aí é. Não, mas não, Entendeu? não tem como compreender mesmo, não. Ah, é um mistério. Não, mistério. Então ele tinha que passar, Se jogado lá no monstro. ele tinha que passar por todo esse processo Para nós também, exemplo nosso. para mostrar para nós. E outra coisa, porque o diabo, ele ia dizer, aí não pode, ele é café com leite, não passou por nenhuma tentação. Não, vai tentar, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa ser provado, mas nós temos um que em tudo foi tentado sem pecado. Então ele foi tentado em tudo que você pode imaginar, tudo. Aqueles pensamentos mais cabeludo, cavernoso que você passa, que você tem, ele teve. Não foi tudo, ele não foi casado, como é que foi tudo? Não teve sogra, né? Pois é. Ô, pastor Taranto, Não teve cunhado. Mas aí eu acho que ele se referiu na carne, né? Não, é coisa lá de dentro, né? Mas sexualmente, com certeza ele foi tentado Sim, também. sim. Claro que foi. Ele disse que em tudo ele foi tentado. Tudo. A gente não falou que uma vez aqui, o apóstolo Paulo disse que esmurrava o corpo dele para que pregando aos outros ele não fosse medo por... Né? Então tá. Sim. Imagine um cara que viveu na abstinência sexual durante todo o ministério dele, então as privações, a tentação que ele passou. Tá, me diz uma coisa, uma pessoa me falou certa feita, com base nessa passagem aí, que Satanás jamais teria provado Jesus naqueles níveis que ele provou ele, se de fato Deus não tivesse dado ali aquela permissão para ele chegar no ponto, né, que o próprio Satanás, o senhor concorda? Claro que a liberdade para tentar teve, claro. Se o próprio Espírito levou ele para ser tentado, foi tentado. Ô pastor, mas aí como homem na cruz, ele falou, passa de mim, se por cima, passa de mim, se Sim, mano. Claro, ele é homem. Chorou, suou lágrima de sangue, suou gota de sangue. Como homem, ele não é como homem. Jesus é um homem, o Jesus homem, né? Que a senhora está dizendo ali, que ele, Pai, afasta de mim esse cálice. Claro! Claro que é como os nossos irmãos que foram mártires também, que estavam a caminho de ser lançados para os leões, vocês acham que, claro, o Eusébio de Cesareia, ele conta lá que muitos irmãos iam cantando e se jogando na frente dos animais. Você vê, é coisa de doido, irmãos, né? Mas tinha alguns que iam temerosos, né? Poxa, eu vou morrer. Meu Deus, você está vendo ali... Paulo disse aos Filipenses, aniquilou-se, né? Ele aniquilou a sua natureza... natureza não. Ele aniquilou a sua... Divindade. Não, ele não aniquilou, peraí. Ele esvaziou, no sentido assim, ó. Eu sou, mas escolho nesse período que eu vou estar aqui no ministério, não usar esses atributos. Mas ele nunca deixou de ser. Aquenose, é o esvaziamento, né? Não é que ele deixou de ser Deus, jamais. Jesus jamais deixou de ser Deus. Quantas vezes no próprio ministério dele, ele fala assim, mas é tua, sou eu e o Pai somos um. Ele está dizendo, é Jesus, Deus falando ali, né? E tem o Jesus homem, Pai, se for possível, afasta de mim. Ele está sentindo o peso. Agora, irmãos, presta atenção. O peso não era só do pecado, ele não tinha pecado nenhum. Ele mesmo disse, quem de vós me convence de pecado? Ele não tinha pecado. É Deus. Mas ele era homem, é Deus. Tá? Mas ele não tinha. Agora, o que estava sobre ele era o meu pecado. O teu também, que você não era florzinho que se cheire. Né? Todos os pecados de todo... o pecado de toda a humanidade que já tinha passado pela terra e que ainda ia nascer. Você já parou para pensar isso? Não era só o pecado do pessoal da época lá. É o pecado de toda a humanidade. É que existem algumas mentes vazias, né, que por ele ser homem, a natureza pecaminosa está nele, né? Não está. Não está. A mente vazia, as mentes vazias acham isso. Que por ele ser homem, essa natureza pecaminosa está nele, dele ser tentado, ele corre o risco, aí fica com esse, não, nada a ver. Mas aí João está dizendo que o verbo ele se fez carne, o próprio Deus habitou naquela carne. Então se o Deus habitou, se abomina o pecado, vai estar no pecado, não tem condições. E vem cá, outra coisa que ele não tem herança pecaminosa é que o esperma não foi do José,
Foi de quem? Espírito Santo. Do Espírito Santo. É de Deus. Como? Não tem contaminação. Peraí, tá, então a Maria foi barriga de aluguel? Não sei. Essa é uma questão também teológica de debate. Ninguém sabe se entrou o óvulo de Maria no processo ou se já Deus colocou o embrião, né? Isso é uma questão também que não tem nada a ver, é indiferente. O que é importante, irmãos, é saber isso, tá? Jesus não podia pecar. Foi tentado? Ixi, Satanás tem tudo quanto é jeito. Tentou até adoração. Ó, meu irmão, ó, aqui, tudo aqui, olha, fama, prazer e bens. Tudo será teu. O que esse Satanás mostrou para Jesus? Alguém pode imaginar aí? Como? O que Satanás mostrou no telão? Vamos imaginar o telão igual da sede lá? Olha aqui, tudo isso me foi entregue, será teu, se prostrado à adoração. E aí foi uma questão, justamente isso aí que outro dia a gente debateu na escola, né? E teve esse assunto na escola dominical, só lembra? Que aí eu disse, como que o diabo pode dar o que não é dele? Mas ele recebeu. Foi entregue. Não, claro, fui questionado depois. Aí conversando com o pastor Jean, ele disse, não, Deus, o próprio Jesus deu a ele. Sim. Isso tudo é ele. E ele entregou. O mundo jaz no maligno. Ele é o dono desse mundo. É por isso que Jesus falou assim, não ameis ao mundo, e nem o que no mundo há, porque nós não somos desse mundo. Porque foi entregue a ele mesmo. E aqueles que se entregam a esse mundo estão perdidos. Mas nós estamos no mundo. Qual foi a oração de Jesus? Pai, eu não te peço, Pai, que os tire do mundo, mas que neste mundo os livre do mal. Então, neste mundo a gente não tem como sair, irmão. Ninguém é ET aqui, ou vai chegar uma nave espacial e levar ninguém embora daqui. Nós vamos ter que viver aqui, né? Então, voltando aqui, né? O anjo do Senhor declarou que era a disposição de Abraão de entregar o seu filho. O anjo do Senhor declarou que era a disposição de Abraão de entregar o seu filho. E não o ato de realmente matá-lo que satisfez a expectativa. Então, não foi a disposição, foi o que estava em jogo aqui, irmão, não era a questão de matar o menino, mas é a questão de entregar. Entendeu a diferença? O que Deus estava querendo que Abraão demonstrasse não era essa questão de eu vou matar meu filho. Não, eu vou entregar o meu filho. Claro que nesse processo de entrega ele ia ter que matar, mas não era a questão do matar que está em jogo aqui. Por isso que Deus não deixou e jamais ia deixar, porque se ele está abominando aqui os próprios judeus lá de adorarem, oferecerem os filhos a Moloque, Astarote, seja lá o que for, né? Entenderam aí então? E ele diz lá, não estendas a mão sobre o rapaz, pois agora sei que temes a Deus. Aí pegando o gancho que a irmã falou, mas Deus já não sabia? Sim, mas Abraão tinha que saber. Ele tinha que passar por esse processo. E aí liga aquilo que a gente estava falando anteriormente de novo, o lado sentimental dele, né? Dele perder aquele jeito. Aí tem aquilo que você falou, entra de certa forma, né? E implicitamente entra. Na questão da discussão que há entre no livro dos Juízes, entre Jefté ter de fato oferecido ou não, sacrificado ou não a filha dele, na sua opinião, ele sacrificou ou não? Eu entendo que, baseado de novo aqui, Deus não aceitou o sacrifício humano. Eu não entendo que ele ofereceu aquela menina para matar. Justamente por isso que eu fiz essa pergunta para o senhor, porque se no caso o critério foi esse, por que no caso Deus impediu Abraão, sendo que o próprio, salvo engano, o próprio autor aos Hebreus alega que ele afirma que ele tinha fé suficiente para crer que Deus poderia ressuscitar das cinzas. Das cinzas. Entendeu? Então Deus poderia, se Deus de fato oferecer, para aqueles que acreditam na tese de que realmente o Jefté praticou, ele ofereceu em sacrifício aquilo que ele havia oferecido precipitadamente a Deus. Por que Deus então negou, no caso, o sacrifício, impediu, né, o sacrifício de Isaac? Os irmãos sabem dessa passagem qualquer, né? Não. O Jefté, lá em Juízes, capítulo 11, né? Capítulo 11. O Jefté foi um juiz de Deus. E ele pediu para Deus que se ele saísse vencedor com os amonitas, o primeiro ser que saísse da casa dele quando ele estivesse chegando
ele estava pensando em um animal, né? Ele oferecia em sacrifício, devia ser um homem que tinha boi, tinha cabrito, devia ter qualquer coisa. Só que quem saiu foi a filha. Aí não podia voltar, não tinha... Aí existe essa... Esse é um caso polêmico também, que pode ser até encaixado com esse aqui, é até bom você falar sobre isso. Hã? Não conclui a história no livro. Se sacrificou ou não. Não, lá está dizendo, né, não está dizendo explicitamente que ela foi sacrificada, mas diz que ela chamou as amigas e ficou 3 meses chorando a sua virgindade, né? E isso virou costume lá e ficou uma coisa meio assim, matou ou não matou? Então, de acordo com esse texto aqui que a gente já viu aqui do Isaac, existe outros teólogos, isso aqui não tem uma resposta bíblica, tá? Deixa aberto. É tipo aquele antigo programa, Você Decide, né? Lembra do Você Decide? O final Você decide. é igual a parábola do filho pródigo. O Você Decide, não termina aquela parábola, você já percebeu também, né? Você não sabe se o mais velho entrou ou se o que estava dentro saiu. Ficou assim. É para você escolher quem é você naquela parábola lá. Se é você o que está lá dentro ou o que está lá fora. Né? Ou é o cabrito. Mas então, o Jefté, quando a menina saiu, pai, que bom que você venceu. Aí ele, meu Deus, quem saiu foi minha filha. E agora? Aí ele falou assim, minha filha, eu fiz um voto, tal. E a menina fala, pai, cumpra-se em mim o teu voto. Só que, pelo que eu entendo, né, minha humilde compreensão, de acordo com esse texto aqui que nós já lemos de Levítico 18 e 20, jamais ele deveria matar aquela menina. Aí tem uns estudiosos que vão dizer o seguinte, mas tem que levar em consideração uma coisa, e é verdade. A questão espiritual de Israel naquela época era pervertida. Os sacerdotes estavam pervertidos. A questão religiosa estava meio fora do padrão. E tem um detalhe, né, pastor Terán, que ele não fazia parte, ele estava em... Não, ele era judeu. Não, mas ele tinha ficado um bom tempo fora. Ele ficou morando lá em Tov, né, lá no quinto dos infernos. Fala. A questão está no esse dilema está no versículo 39 do capítulo 11. Que Lê aí. diz assim, e aconteceu que ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto, que tinha lhe feito, ponto e vírgula. E ela não conheceu o varão. E aí entra aqui, aí a parte final entra no que o pastor Taranto colocou. E daqui veio o costume em Israel. Então, até onde eu entendo, se eu estiver errado, me corrija, que a discussão que o texto diz que ele cumpriu nela o seu voto. Então, dá a entender que ele ofereceu ela em sacrifício. Outros, com base na informação adicional, que fala aqui sobre a virgindade dela, que foi lá, que esse voto ele foi cumprido na permanência dela, vamos assim dizer, perpétua, né? Da virgindade. Celibato perpétuo. Isso, no celibato dela, você entendeu? Então, Nunca se casou. Então fica aquela dúvida, tá? Ele ofereceu ou não, ou se realmente, então Olha como tem base isso aí. E cumpriu nela, porque fica uma coisa meio vaga. Dá a entender que, no texto que ele leu ali, que como ele fez o voto de matar, mas ele, como judeu, ele sabia que não podia fazer isso com um ser humano. Ele falou assim, minha filha, não está escrito, isso aqui, pelo amor de Deus, eu estou falando aqui, né, conjectura. Minha filha, olha, eu ofereci você, mas eu não vou poder matar você. E você sabe que uma mulher que não podia ter filho naquela época era uma maldição. Então eu peço, minha filha, que você não se case, para que eu não venha te matar. E ela foi chorar lá os 2 meses com as amigas, né? Tipo assim, fazer um lamento, porque agora a partir dali ela não podia mais casar com ninguém. E esse fato, essa postura dela acabou virando o quê? Um costume. Então tem mais propensão para ser o celibato do que o assassinato. Assassinato não, o sacrifício. Um pai jamais vai querer matar a filha, meu Deus. Porque senão seria assim, cumprir o seu voto, ponto. Entendeu? Não, mas vai lá com as amigas, chora e volta, e agora virou esse o costume.
Então, tem alguma coisa que foi falado por trás aí que a gente não teve acesso. No livro de Esther, o rei ele não podia voltar atrás. Né? O Amã foi O lá, Medo-Persa também, né? Isso, o Amã foi lá e fez a casinha para os judeus. O rei selou com seu anel, não podia voltar atrás. Não. Aí o que aconteceu? Pô, e agora? Colocou numa situação complicada. Porque a Esther é judia. A mulher dele. Entendeu? Então o que aconteceu? Uma coisa interessante em consonância com essa Não, tem tudo a ver, tem tudo a ver. É uma coisa que me chama muita atenção, que no caso, o rei não podia voltar atrás. Então a palavra dele chancelou com o anel. Quando posteriormente veio à tona a informação de que Esther fazia parte, a mulher dele era judia, o que aconteceu? O rei disse, poxa, eu não posso voltar atrás, mas eu também não me sinto tão assim, o que eu posso fazer? O negócio, o escape, vamos assim dizer, pode ser o seguinte, eu não posso voltar atrás, está determinado a matança. Pode matar. Agora é o seguinte, eu posso liberar vocês se defendem. Manda, você se prepara, manda o pau. Se arma aí, tá entendendo? O pau canta, você se defende, entendeu? Então foi um escape. Então, só em concordância ali com esse. Mas é. Sempre tem um segundo plano. Eu acredito que foi esse o sacrifício dela, não quer saber. Mas não é um sacrifício para uma moça que lá naquela época, irmãos, hoje nem tanto, mas naquela época uma mulher. No contexto histórico seria um sacrifício, não seria? É um sacrifício, não deixa de ser um sacrifício, que você está sacrificando a tua possibilidade de ser mãe, né? De casar. Você acabou com teus planos, teus sonhos. Agora, por causa de um voto impensado do pai. O coitado também não tem culpa, né? Assim, ele foi claro, ele tem culpa no sentido de, poxa, o primeiro que sai de casa, não, eu vou oferecer 10 bezerros, pronto? Não é? Se eu não estou equivocado, uma vez eu vi um ateu, ele apresentar essa questão do sacrifício, no caso, a título de exemplo aqui, do Abraão e Isaac e tal, da menina aqui do Jefté. Poxa, se Deus não aceita o sacrifício, e o que dizer do próprio filho? Aí o ateu disse assim, não, mas o próprio filho foi oferecido, né? O filho foi oferecido em prol de resgate da humanidade, né? Foi oferecido na cruz. Você entendeu o que eu... Entendi. Mas ali já é um outro caso, né? Jesus, isso é uma missão que ele tinha que cumprir, isso é uma coisa que desde antes da fundação do mundo, quando Deus já tinha sido morto, ele já tinha sido morto no coração do Pai, o Pai já tinha visto ele morto e ressuscitado, né? E aí entra naquilo que é morto e ressuscitado. Ele já sabe todas as coisas. Mas aí não entra nessa questão de oferecer para o Moloque, que é o próprio Pai entregando o Filho para a remissão de pecado de toda a humanidade, né? Porque esses sacrifícios para esses deuses, irmãos, se vocês pararem para pensar, não só lá no Oriente, mas até aqui na América, os índios americanos aqui, quando chegou o Cabral aqui, os nossos índios, eles faziam o brasileiro nem tanto, mas ali os incas, os maias também, né? Onde tem essas pirâmides, eles pegavam as virgens e matavam as virgens, matavam lá em cima e o sangue vinha escorrendo, não só elas, matavam também os inimigos, né? Quando eles iam fazer uma guerra, arrancavam o coração, eles tinham algumas, vamos dizer assim, alguns cerimoniais cavernosos, em oferta a deuses, então não era algo de lá. Agora, o que levava eles a oferecerem uma virgem, oferecer o coração, oferecer um inimigo, uma vida para uma entidade? Os índios brasileiros também, eles faziam as chamadas cerimoniais antropofágicas, né? Que eles pegavam os inimigos, muitos portugueses foram comidos pelos pelos índios, né? Aqui no Brasil. Acho que eu até contei aqui aquela história lá do Randstaden, né? O Randstaden foi um alemão que veio mercenário para o Brasil, isso em 1549, por aí. Ele ficou 9 meses preso ali onde hoje é Ubatuba, Caraguatatuba, sabe ali no litoral de São Paulo ali, indo para o Rio de Janeiro, né? Ele ficou preso ali com os índios Tamoio.
E tinha lá o Cunhambebe, que é o chefe, era o chefe, o Morubixaba, né? Cunhambebe significa peito caído. Devia ser um índio forte que tinha peito definido, o Cunhambebe, o nome dele. E ele ficou preso, né? E ia ser comido. Falei assim, você vai ser comido porque você é português. Eles não gostavam de português, só gostavam de francês, né? Os franceses tratavam melhor os índios. Eles chamavam os portugueses de Peró e os franceses eram chamados de Mair, né? Aí você, Peró, vamos comer vocês, tá? E o que aconteceu? Enquanto ele estava preso, ele percebia que tinha guerra entre eles de vez em quando traziam um inimigo, e ele assistia, tá no livro dele, tá? Ele assistia os índios matando os inimigos e assando e comendo. Ele conta no relato dele, olha, um deu uma cacetada na cabeça, outro já arrancou o cérebro, já chupou o cérebro, pegou e deu um pedaço para a criança, ele conta tudo o que aconteceu. O Hans Staden, né? E aí o índio chega assim, se prepara que próximo é você, né? E nunca que acontecia de chegar o dia dele, sempre que tinha guerra, vinha outra, ia preso, e eles quando pegavam essas pessoas para comerem, eles amarravam e tratavam, engordavam igual porco, para ficar gordinho. Ele conta lá, rapaz. Aí o que aconteceu? Teve uma época que começou a chover, não parava mais. Aí e ele era calvinista, ele era alemão calvinista, já tinha acontecido lá, foi 1540 e pouco, a reforma foi 1517, né? Ele já era um crente. Ele falou assim, você sabe por que está chovendo? Chovia, não parava mais. Chegou para o chefe e falou assim, você sabe por que está chovendo muito? Porque vocês querem me comer. Meu Deus está irado com vocês. Aí ele falou assim, então ora para o teu Deus aí para parar de chover que a gente não vai te comer. E ele orou e parou de chover. Aí os índios, que bom, parou de chover. Mas nós vamos comer você mesmo assim. Pô, mas não. Aí passou o tempo e vindo gente, eles pegaram portugueses também, que estavam passando lá, mataram os portugueses, comeram os portugueses, mas não pegavam. Ele continuava lá, né? E ele assistindo tudo, Aí veio uma praga lá porque esses europeus, quando vinham, traziam muita doença. Uma gripe matava índio. Né? E teve uma praga que veio e quase todo mundo na tribo ficou doente. E ele falou assim, sabe o que é isso? Vocês estão querendo me comer. Meu Deus que está pesando a mão. E o chefe ficou doente também. Falou assim, então pede para o teu Deus para tirar essa praga. Ele orou e a praga foi embora, irmão. E ele falou assim, mas nós vamos te comer. Para finalizar a história, não dar spoiler, né? Ele consegue, e outra, nesse meio termo, ele não era português nem francês, ele era alemão. E os franceses tinham ódio dos portugueses, porque os franceses vinham roubar coisa aqui, né? E o português expulsava ele. Mas ele era alemão, ele era mercenário. Aí vieram os franceses visitar as tribos, como os índios gostavam de franceses, eles não fizeram nada com o francês. E ele chegou, pelo amor de Deus, avisa para eles, eu não sou português, eu sou alemão, eu quero ir embora, me leva daqui, né? E ele preso lá. Aí os franceses chegaram assim, e os índios, aí, fala para eles. Aí os franceses chegaram, pode comer que é português. Mas aí, irmão, no final ele consegue escapar com um navio francês, o cara, ele é vendido para outro índio lá, e tem um rolo lá, não vou dar spoiler do filme, não, isso é uma história real, tá? Na Netflix? Eu vou mandar no grupo para vocês lerem, é um livro pequenininho, mas é muito interessante. Chama Viagens ao Brasil, Hans Staden. É história real isso aí, não é brincadeira não. Hans Staden, tem até um filme, tem um filme brasileiro, né? Mas é muito legal. Então para você ver a fé, né? E é um rapaz que ele viajou 2 vezes para o Brasil. Na primeira vez não aconteceu nada, na segunda foi pego, quase foi comido. Eu pensei que você ia falar do cara lá que tinha um missionário que tinha uma perna de borracha, na mecânica, foram comer, aí cortaram a panturrilha, era uma perna de borracha. Não, aí cortou, quando foi botar na boca, ele disse, que carne ruim, só esse miserável aí chegou lá na frente e falou, Jesus, muito obrigado por ter pedido essa perna, que eu peguei a perna. Essa história eu não conheço não. Mas então, irmãos, falar de sacrifício humano, né? Mas, continuando aqui, então, encerrando essa questão do Jefté, então, não tem fim, a história a gente não sabe se matou ou não, mas pelo que a Bíblia nos ensina aqui, eu acredito que Deus não aceitaria sacrifício humano, né? Tem a questão da corrupção espiritual da época? Tem também.
como se fosse assim, quiser matar, mata, não se levaria em conta, né? Mas a gente eu entendo que provavelmente não, dado ao fato dela ter ido lá chorar a sua virgindade, e é costume até hoje, então acredito que ficou por ali mesmo, né? Então, terminando aqui essa parte do Abraão, ele diz lá, não estenda a mão, tal. Segundo as proibições, tanto de Levítico 18 como 20, eram especificamente contra o oferecimento de um filho ao deus pagão chamado Moloque. Portanto, não é uma contradição Deus ter proibido oferendas de vida a Moloque e ter solicitado a Abraão que oferecesse seu filho a si, ao único e verdadeiro Deus. É claro, oferecer um filho em sacrifício ao Senhor não é o mesmo que oferecê-lo a Moloque, já que o Senhor não é Moloque. Apenas Deus é soberano sobre toda a vida e, portanto, somente Ele tem o direito de pedir a vida de alguém. Ele pediu, mas claro que não deu continuidade, né? Com efeito, é Deus que determina o dia da morte de cada um. Inclusive lá em Gênesis capítulo 9, essa questão até de assassinato e até de suicídio, é um texto lá que vocês podem usar, tá? Tem muita gente que fala assim, mas o suicida, ele está sofrendo muito, ele se matou, Deus não vai levar em conta. Irmãos, lá em Gênesis diz que Deus requererá o sangue daquele que derramar sangue. Eu não posso tirar minha vida. Eu ouvi falar isso hoje numa consagração que o irmão falou. Nem do outro e muito menos a minha. Mas pastor, a vida está muito difícil. Não, mas não pode fugir da realidade. Existe solução, tem uma porta de escape, creia que Deus vai dar. Não existe problema que o Senhor não possa solucionar. Está falando muito que com essa depressão que o pessoal está tendo, Sim. até pastores estão se matando na igreja, mulheres. Vocês se lembram uns 5 anos atrás, 6 anos atrás? Era um por semana. Hoje até que parou um pouco, né? Vocês se lembram? Que era um pastor por semana que morria, gente, cometendo suicídio, um pulando do prédio, outro não sei o quê, dando tiro, se cortando, né? Adolescente também, né? Eu fui dar uma palestra, eu nunca falei sobre suicídio, né? Me pediram para dar uma palestra para adolescente sobre suicídio numa certa igreja aí. A igreja, na sede de uma igreja grande aí. Aí fui lá, Deus abençoou, tal. Aí no final, cheio de adolescente, pai de adolescente. Eu falei assim, olha, quem sabe, diante daquilo que nós já falamos aqui, quem sabe tem alguém de vocês aí que pode ter sido um dia, quem sabe, pensado e possa ter tentado tirar a própria vida ou pensado em fazer isso. Eu queria orar por você. Irmãos, a frente encheu. Eu fiquei assim, ó. Mano, é assustador. Mas pode ter casos de pessoas se matar por possessão. Por quê? Possessão. Não, peraí. Igual aqueles corpos lá que se jogaram no precipício, que diabo. Do Gadareno lá. Não, mas é porco, né? Então, mas, por exemplo, em comparação, pode acontecer da pessoa se matar. Não, pode acontecer assim, pessoas que têm problema mental, por exemplo. Uma pessoa que está fora de si, né? Tem pessoa que tem problema. Assim como a gente fica doente do pé, do rim, do fígado, tem gente que fica doente do cérebro. Possessão é uma pessoa está com espírito mau, né? Você está falando endemoniada? Pode, acontece, mas ela está fora de si, né? Como é que Deus vai julgar isso aí? Deus é que sabe, eu não sei. Eu não sou Deus. Mas eu estou dizendo uma pessoa consciente. Vamos tirar a questão, tem pessoa que tem problema mental, ela pode se jogar aqui em cima. Eu entendo, Deus é justo, né? Uma pessoa que tem problema, não tem desequilíbrio mental, ela não tem controle sobre as suas ações, ou está sob efeito de remédio, que ela está tomando remédio para se controlar, mas tem remédio que tira a pessoa, fica pior ainda. Porque até que a pessoa, quando tem esse pensamento de tirar a própria vida, não é algo assim que, veio agora e vou tirar. Isso, eu ia falar agora. Porque assim, eu já passei por essa fase. Eu digo como se eu estivesse nessa igreja, eu seria uma dessas que ia lá para frente. Mesmo depois de ter conhecido Jesus, de ter me afastado. Não, ninguém está livre, né, irmão? Então, assim, é algo que vem, ele cresce, esse Sim. pensamento. E é um desespero tão grande que a gente não tem controle, que é a coragem, é como se fosse um remédio. Na realidade, mas não vem do dia para a noite, não. É algo que vai uma faísca. O suicídio... E a gente vai alimentando aquilo dali. E
quando chega pela misericórdia, né? Isso, graças a Deus, o Senhor me deu esse livramento, porque havia uma pessoa orando por mim no momento. Mas, enfim, não é algo assim que vai ser na hora, né? Eu já ouvi falar que o suicídio, né, eu achei interessante, não é a pessoa fugir da vida, ela quer fugir do problema, né? E ela acha que... No caso, eu queria fugir da dor. Então, é a dor, problema, seja lá o que for, né? Era a dor que eu não tinha como aliviar aquela dor. Então. A gente acha que, mas é algo assim que, por isso que a pessoa tem que hoje dar muita atenção a isso. Dá sinais. Isso, dá. A gente tem que estar atento a isso. Por que o irmão até citou, há tantos dentro da igreja, pastores, mas havia sinais. É que às vezes a pessoa ignora, tudo é o demônio. Porque é o demônio. Não. Há uma necessidade de cuidar, há uma doença, está com problema. E a pessoa dá sinais. E a gente tem que estar atento a esses sinais. É verdade. É difícil a pessoa reconhecer. Eu também acredito, não é de ontem para hoje que acontece. A pessoa vai ter uns sinais e o problema também é da premeditação, como falou o Máximo ali. Uma pessoa que, fazendo a diferenciação do doente, né, e está sob efeito de remédio, o problema mental, se mata, sei lá, se joga debaixo do trem, sei lá o quê. E aquele que deixa uma cartinha escrita. Isso aí... Eu tenho um caso na minha família, da minha família que veio através dessa carta. Aí. Eu não sabia de nada. E às vezes a pessoa se fala. Descobri tudo. Então. Mas ela falou aqui de sinais e eu não compreendia os sinais que a pessoa me transmitia. Mas havia. Mas tinha os sinais. Na carta foi que ela começou a descrever os sinais. Aí foi que eu acordei. Meu Deus. Eu não estava conseguindo ver aqueles sinais. Mas deu tempo de salvar? Sim, sim. Que bom. Foi restaurado, graças a Deus, né? Eu não estava vendo aqueles sinais. Aí quando deixou a carta e mais, o negócio foi muito sério. Sabe? Aí quando eu vi, que eu li a carta, eu disse, rapaz, eu não estava... E é interessante que é da igreja e tudo mais. Não escolhe não. E aí a pessoa disse, eu estava pedindo que Deus te mostrasse, mas tu não estava vendo. Sinais. Pois é. Opa. Pode ser. Teu guri? Meu herdeiro. Prazer. Herdeiro das dívidas. Então somente Deus, né, tem o direito de pedir a vida de alguém. Com efeito, é Deus que determina o dia da morte de cada um. Na Salmos 90, 10, Hebreus 9, 27. Terceiro, Abraão confiou no amor e no poder de Deus de tal maneira que voluntariamente obedeceu, crendo que o Senhor ressuscitaria. Esse aqui também é algo que tem que ser levado em conta, né? Que ele ressuscitaria Isaac dentre os mortos, está lá em Hebreus 11, 17 e 19. Isto está implícito no fato de que, embora Abraão pretendesse matar Isaac, ele disse aos seus servos, eu e o rapaz, nós, né, iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Então assim, isso aqui é confiança, né, irmão? Olha, eu passei um perrengue para ter esse menino. Deus prometeu, a velhinha lá com 90 anos, lá teve esse menino, né, quase 90 anos. E ele pode tirar, ele pode me tirar, mas ele prometeu que vai fazer uma nação de mim, ele vai ressuscitar, né? É muita confiança, né? Irmãos, olha, será que Deus mudou? Não, irmão, quem mudou fomos nós, né? Nós que mudamos. Deus continua, se não, todos aqui têm promessa, até a Manu tem, uma novinha aqui tem promessa também. Todos nós temos promessa e nós devemos, quando tomarmos nossas decisões, né, ainda que venhamos a sofrer, na nossa visão, um agravo, né, poxa, mas se eu fizer isso, eu vou atrasar meu lado. Irmãos, se é Deus que está, é uma porta que Deus abriu, esse atraso, Deus vai fazer lá na frente, você vai recuperar
infinitamente mais do que você imaginava. Então, a melhor coisa é a gente estar onde o Senhor quer que a gente esteja. É o melhor lugar para nós. E não existe lugar onde Deus nos coloque que Ele não possa cuidar de nós. Eu já morei em lugar perigoso, mano. Já morei no morro onde morava o Escadinha, que é da minha época aí, da década de 80. Eu morei no morro do Escadinha, era o maior traficante lá no Rio de Janeiro. Nunca mexeram comigo. Nunca. Chegava de madrugada, nunca mexeram. Né? Sou melhor que qualquer um? Não, irmãos. Eu também não procurava. Eu era da casa para o trabalho, da igreja para casa, da casa para a igreja, da igreja para casa e para o trabalho. Então a minha vida era essa. Agora, se eu estivesse fazendo parada errada, como diz lá, talvez não estivesse aqui. Então Deus guarda. Então não existe lugar onde o Senhor nos coloque que Ele não possa cuidar de nós. Né? Pastor Fernando, esses dias lá no trabalho, eu me pergunto, Fábio, o que tu acha que Deus ele pode pedir a casa de alguém? Pode pedir para alguém dar o carro dela? Aí eu disse, minha querida, deixa eu falar uma coisa para ti. Você sabia que Deus pediu algo muito mais valioso na vida, mais valioso do que um carro, do que uma casa? Adivinha o quê? Deus pediu uma vida. E aí eu apresentei justamente o texto. Você sabia que Deus pediu um filho de Abraão? Se Deus vai pedir um filho, o que é uma casa? Comparado com uma vida humana que não tem preço. Um carro. Agora, eu acredito no seguinte, eu sou um cara que eu acredito. Eu já dei oferta de R$1.000, já dei, fez um voto, não, eu senti de Deus, eu vou dar, entendeu? Eu dou, eu já dei relógio, eu já dei cordão, eu já dei oferta de 1.000, oferta de 500. Agora, quando realmente, claro. Não, Deus fala comigo, Deus fala, dá, entendeu? Mas aí é diferente. Vamos ver, você entendeu. Esses dias uma irmã ligou para mim, essa irmã ajuda muitas pessoas, né? E ela ligou para mim e falou assim, tá precisando... Irmão, eu já estava na minha conta, estava no vermelho, já estava no cheque especial. Aí ela falou assim, eu tá precisando de uma cesta básica. Na hora veio o pensamento assim, que se dane a conta. Dá teu número aí, irmã. Pá, tome. Ia ficar no vermelho, né? Já tava, eu Não, já ia ficar mais, né? Ia largar mais. Já tá. Mas, irmãos, aí Deus fez um relemoleixo lá e abençoou. Então, a gente tem que confiar, irmãos. A gente tem que confiar. E o que é dinheiro para Deus? Não é nada. Eu falei para vocês do meu irmão aqui, não falei do aeroporto? Não falei aqui? Não falei, não? Você está falando negócio de dar carro? O meu irmão, eis que meu irmão está trabalhando, ele sempre trabalhou mais de 20 anos trabalhando na área de restaurante, ele é gerente de vários restaurantes, uma rede lá. Está lá no aeroporto internacional de São Paulo, está lá, um restaurante fino que tem lá no Terminal 2. Aí chegou, acabou um rapaz lá, acabou de comer, ele e a esposa, um senhor já, né, na minha idade assim. Aí meu irmão, tá tudo bem, tá boa a comida aí, tudo certinho? Ele pegou e falou assim, não rapaz, só o bife estava meio frio aí, não sei o quê, né? Eu falei assim, o senhor devia ter falado, senão eu levava lá. Falei, não, deixa que eu sou dono de restaurante também, eu sei que a gente é chato, a gente quando é dono de restaurante. O senhor é dono de restaurante? Você está onde? Eu sou lá do Rio Grande do Norte, mas agora eu moro nos Estados Unidos, eu sou dono de uma rede de restaurante lá. Aí começaram a conversar, assim, por causa de um bife que estava frio. E meu irmão da igreja, é uma igreja assim, não é assembleia, é aquela igreja dos mantos lá. E a pastora, lá até a pastora, chegou para ele e falou assim, olha, você não vai morar no Brasil não, hein? Deus vai levar você embora daqui. Tinha uns 2 anos nós já tinha falado, Deus usou uma mulher lá para falar isso. E o camarada conversando com ele, do nada ele falou assim, se eu te chamar para ir para os Estados Unidos, você vai? Do nada. Ele falou assim, eu vou. Ele falou assim, então vamos conversando aí. Meu irmão já vai fazer 1 mês que já está nos Estados Unidos, na rede do cara lá, cuidando do restaurante dele, está abrindo um restaurante novo, vai abrir franquia, está lá. Do nada. Por causa do bife frio. É assim, Deus faz isso mesmo. Então, eu lembrei, ele falou esse negócio do... Sim. Olha o que Deus faz, irmão. Deus esfria até um bife, pode ter vindo até quente, mas Deus esfriou para mandar para você. Não é? Verdade. Deus quer abençoar, ele baixa até a temperatura de um bife. Sério, é um testemunho tremendo, né, mano? Esse é Deus. Ele chega para mim, ele me liga, irmão. E outra, aqui a gente, na nossa igreja a gente tem o último dia, passagem de mês, tem a 12 horas, né, de oração. Aí nesse último dia, no mês passado, foi num domingo, né. Aí acabou a escola dominical, eu falei, vou orar um pouco aí, vou ficar lá orando, dando uma bênção.
Meu irmão já tinha ido, né? Aí eu tô lá orando, sentar, pá, orando. Rapaz, daqui a pouco veio assim, ó. Eu via meu irmão igual o José do Egito. Eu via olha só, eu nem conhecia o dono, não sabia quem era o dono. Ele pegando tipo um anel, igual os faraó fez com o José, botando o anel e passando tudo para ele. Aí eu falei assim, no domingo eu falei, rapaz, eu estava na igreja orando, Deus me mostrou você como de José no Egito. E Deus me mostrou como se esse, nem conhecia nenhum camarada lá, falei assim, como se o dono do restaurante aí fosse passar tudo para tua mão, você ia ficar no controle de tudo, inclusive até ele ia comer da tua mão, igual fez com José. Ele é mesmo, é. Aí tá, rapaz, passou uns dias, ele, vi lá a mensagem dele, mano, nem te conto. Eu estava na casa dele, ele me levou para um quarto e falou, entra aí. Eu falei assim, olha, tá vendo esses computadores aqui? Eu vou passar todas as senhas para você. Essa senha aqui é o controle de todo o restaurante. Você vai fazer as compras, você vai levantar esses restaurantes que eu estou inaugurando, 2 restaurantes brasileiros que estão inaugurando lá em Seattle, né? No norte dos Estados Unidos, lá perto do gelo, lá perto do Alasca. Mano, para resumir, o sonho foi exatamente o que aconteceu com ele. Sonho não, a visão que Deus me deu, né? Olha o que Deus faz. Do nada, o bife frio. Olha, palavra aí, irmão. Marca aí, bife frio. É isso, Pistache. o tema da mensagem. Bife frio. Comeu bife Um simples bife frio. Vida será servida um bife frio. Mas vamos lá. Esses testemunhos de hoje à noite tá dando mensagem, né? Mas já está acabando a aula. Já. Frio, Glória a Deus. Alguma dúvida aí do Abraão? Não. Viu como é importante a gente bater esse papo aí? Depois desse bife. Me deu fome até agora. Acrescentou a fé agora de noite. Mas o bife é cebolado, O melhor de tudo é que ele falou assim, prepara teu passaporte que eu vou te pagar a passagem para você vir aqui. Vou ter que ir lá. Sobrou até para mim o bife frio, irmã. Vou lá, pô. Mas envolve tudo, é mesmo quando vem, meu. Viu, irmã? Esse é completo. Aproveita porque vai aumentar, né? O quê? O passaporte. É, tô sabendo. Tem que renovar, o meu já tá vencido já. Ô, pastor, você vai lá fora, querido. Você vai lá é passear. Não, vou passear. Vai lá, come carne, comida lá. Vamos lá ver, mandar as fotos para vocês lá. Olha aqui, ó, vou mostrar o José lá para vocês. Lá. Mas meu irmão é uma benção, Deus está trabalhando na vida dele. Mas vamos lá. Então, tranquilo essa questão do Abraão aí? Entendeu? Já aprendeu, viu? Fizemos até a relação do Jefté, né? Coisa que a gente, né? Uma, já foi umas 5 aqui. Para quem prega a palavra, vai só. Eu sou devagar, pastor. Não, só é... Não, mas é bom, velho. Então vamos para o outro agora, o grupo 2 aí, né? O grupo 2, outro problema. Eu não vejo muito problema nisso aqui, mas tem gente que vê, né? Por que a Bíblia fala das 12 tribos de Israel se na realidade eram 14? Espera aí, vamos ver. Quantos filhos teve Jacó? Primeiro. 12 homens e uma mulher. Não vamos esquecer da mulher. Qual o nome dela? Diná. Eu só sei que eu ganhei um livro porque eu respondi isso. Diná. Na EBD. Tá, Eu Diná. ganhei um livro do irmão Marolina. Tava lá no livro. Eu cheguei da aula. Quando eu tava nas crianças, eu ganhei um livro. Porque eu respondi que Jacó teve 12 filhos. Só não sabia da filha. Mas... Na realidade, ele teve 12 filhos e uma filha, né? Então, só que vamos ver aqui primeiro o problema, né? Com frequência a Bíblia afirma que eram 12 as tribos de Israel. Contudo, nós vamos falar de 3 passagens aqui distintas. A relação das tribos é diferente. Na realidade, havia 14 tribos diferentes, que são apresentadas como sendo 12. Então, se você ler lá Gênesis 46, tem a relação das tribos. Lá fala de Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, José, Benjamim, Dan, Gade, Azer e Naftali. Números 26 vai falar de Rubem, Simeão, Judá, Issacar, Zebulon, Manassés, Efraim, Benjamim, Dan, Gade, Azer e Naftali. Aqui nessa relação sumiu 3 pessoas. Sumiu José, sumiram 2, né? José e sumiu o Levi, né? Na de Apocalipse 7,
fala de Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, José, Manassés, Benjamim, Gade, Azer e Naftali. Então, eram 12 ou 14 tribos? Solução. Nesta resposta, há que se observar que Jacó teve apenas 12 filhos, homens, tá? E a menina, como ela chamava mesmo? Esqueci? Diná, não esqueça. Seus descendentes constituíram as 12 tribos originais. Entretanto, por várias razões, estes mesmos descendentes são dispostos em tempos diferentes, em grupos de 12, um pouco diferentes entre si. Por exemplo, em Gênesis 48, 22, Jacó concede a José uma porção dupla de herança. Na relação do livro de Números, Manassés e Efraim, filhos de José, substituem a tribo de José. Então, o José vai sair e vai entrar os 2 filhos dele. Porque o José, quem que deveria receber porção dobrada, se lembra? Quem era o filho mais velho de Jacó? Rubem. Mas o que ele fez? Ele se deitou com a concubina do pai. Deitou com a mulher do... a concubina é a mulher dele, né? Sim. É uma mulher. E lá na hora da bênção, o Senhor fala, você é uma fonte, você é uma bênção, só que você, Rubem, ele vai falar uma coisa... Ele profanou o leite do pai, uma coisa assim? Mas ele fala uma coisa forte ali. Mas você profanou, você deitou com a minha mulher. Meu Deus, né? Aí ele perdeu a bênção. O filho Davi fez a mesma coisa, né? A céu aberto. Absalão. O outro foi mais... E não foi só com uma, foi com todas. Gente boa, né? Então... Não, é bom a gente, né? Deixa eu dar um acréscimo aqui com Manassés e Efraim. O Manassés e o Efraim, eles vão substituir José. Porque é o acréscimo. Não é um acréscimo. O Manassés e o Efraim são filhos de José. O que recebia a porção dobrada? Não era o filho mais velho? Rubem não, ele perdeu. A bênção dobrada foi para quem? Para José. Por isso que eles ganharam 2. São 2 filhos. Aí Jacó adotou como filho. Os 2. Lembra lá da bênção? Que o José falou assim, não pai, é assim. Eu fiz assim. Que tá feito, tá feito. Quer dizer, o mais velho vai servir o mais novo, né? Então, maior seguirá o menor. É o mesmo critério de Hebreus. Isaac lá no... Jaú e Jacó, né? Quer dizer, era uma coisa que a Rebeca nem precisava intervir, né? Que já estava desde o ventre, já estava definido, mas ela quis ajudar Deus. Esse é o problema da mãozinha para Deus. A mãozinha que acabou com tudo, né? E essa coisa de filho preferido em casa começou lá na casa do Jacó, e o Jacó continuou com isso, que ele vai ter um filhinho preferido e vai fazer até uma roupa colorida para ele. Quem é o que recebeu roupinha colorida? José não era muito flor que se cheirava não, viu, irmãos? A gente fala José é uma benção, mas o José entregava os irmãos dele pro pai. Ele era X9. Os irmãos estavam apacentando as ovelhas, eles falavam assim, fala nada pro pai não, vamos fazer um churrasquinho aqui. Matava a ovelha, no outro dia, pai, nem te conto. Rubem de novo, matou mais outra ovelha. Aí o pai chamava, Rubem, desse jeito não dá, tá acabando com as ovelhas, fazendo churrasco, mas quem falou pro senhor? O José! E foi, né? Então, irmãos, a Bíblia é maravilhosa, irmãos, é um livro que ela não esconde nada. A mesma história, né, tirada de dentro da história dele. A Bíblia é um livro que ela declara as coisas boas todas, mas ela expõe as feridas também. Alguém já disse que a história é de Deus para o ser humano, no ser humano. Né? É uma bênção, né? Então, continuando aqui. As tribos eram 12, mas com os filhos da porção dobrada de José ficou 14. Não ficou 14, continuou 12. Olha só, nós vamos ver aqui. É porque tem tabela que Levi sai. Levi não recebeu herança. Levi, ele tinha herança dentro das próprias heranças. Lembra? A tribo de Levi, todas as tribos receberam herança, terra. Mas os levitas não. Eles receberam dentro das heranças extensões de terra. Eles ficavam dentro. Fora a cidade de refúgio também que tinha, né?
Então, vamos lá ver a solução aqui. Então, nessa resposta, está de observar que Jacó teve apenas 12 filhos, né? Seus descendentes constituíram as 12 tribos originais. Entretanto, por várias razões, estes mesmos descendentes são dispostos em tempos diferentes, em grupos de 12, um pouco diferentes entre si. Por exemplo, em Gênesis 48, 22, Jacó concede a José uma porção dupla de herança, tá vendo? Na relação do livro de Números, Manassés e Efraim, filhos de José, substituem a tribo de José. Então José sai entre os dois filhos. Também acontece que Levi não recebeu uma porção de terra e herança, porque os levitas exerciam a função de sacerdote. Irmãos, é maravilhoso quando Deus está passando as heranças, né? Olha, Judá vai ficar com essa parte, o Efraim vai ficar com essa aqui, Manassés essa aqui. Aí quando chega a vez de Levi, vai falar assim, Levi não receberá herança, eu sou a vossa herança. Eita, meu pai do céu. Já pensou um negócio desse? Deus não falou mesmo para Abraão, lá no capítulo 15? Tu és a minha herança. Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Galardão, é. Quem tem Deus como herança não precisa de nada, irmãos. Por isso que o salmista vai dizer lá, o Senhor é o meu pastor, Ele não faltará. Não é nada me faltará. Ele, o pastor, não faltará. E se o pastor não faltará, nada vai faltar. Mas no original não está escrito que nada não faltará. Lá está escrito. Hã? Essa tradução aí Não ajuda. Por que não ajuda? Mas essa confusão, né? Quer dizer, né? A gente entende porque, que meu pastor nada faltará. Daí o pastor falou que daí se faz. Essa é a tradução, né? Não está errada, né? Não está errado. É a tradução Ela pode te induzir ao erro. É porque... Porque no original está escrito assim, no original está lá, Adonai Roi Lo Esai. Então, o meu Senhor, o Senhor, meu pastor, não faltará. Então, o Senhor não faltará. Quando você traduz para o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, então dá a entender assim, o Senhor é meu pastor, então eu vou ter tudo. Mas não é isso que está dizendo lá. Lá está dizendo que o Senhor é o teu pastor e é Ele que não vai faltar. Mas quem é que está escrevendo isso? É um pastor. Davi é pastor. E como pastor, ele sabia as responsabilidades dele com as ovelhas. Se ele era um bom pastor, como Jesus é um bom pastor, lá em João 10, né? Ele sabia que assim como ele é um bom pastor, não deixa faltar nada, quanto mais o Senhor, que é o pastor dele, não vai deixar faltar nada. Agora, quando eu digo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, isso pode me induzir ao erro. Não está errado, mas pode me induzir ao erro pela minha falta de entendimento. E o tradutor foi o João Ferreira. De interpretar. Que interpretou isso aí. Hã? O tradutor disso aí foi o João Ferreira. Não está errado. Não está errado. É o que eu estou dizendo, não está errado, né? Tem até uma versão mais recente, melhorzinha, que é assim, o Senhor é meu pastor, não sentirei falta de nada. Aí já melhorou. Mas ainda não é o que está escrito no original. No original está escrito, o Senhor é meu pastor. Essa é uma pequena diferença só, né? Nessa questão. Bem pequena. Mas a bem pequena se torna grande. Porque se você fala... Vamos supor que isso aqui é o que eu necessito para viver. O Senhor é meu pastor, Ele nunca vai deixar isso aqui que eu necessito para viver. Quer dizer, nunca vai faltar isso aqui. É o que a gente entende na Bíblia. Mas no original está escrito assim, não existe isso aqui. O Senhor é meu pastor, Ele não vai faltar. Aí eu falo assim, mas e as coisas? Amigo, Ele é que cuida de você. Mas e as coisas? Ele proverá a cada dia o pão para você. Ele criou as coisas. Pronto, irmão, vai lá, continua. Vai lá. Olha, você tá vendo aí? Vai, mana, continua. Viu aí? Ah, rapaz. É só cutucar que sai, rapaz. É uma pregadora aí. Sentado de braço cruzado, né? Quem olha e fica assim, não vai faltar nada, vou ficar aqui. Não, mas não é isso que está escrito, não, né? É a confiança que a gente tem que ter, né? E não falta mesmo, irmão. Não falta. Olha, tá todo mundo gordinho. Olha a barriga do Valdir ali. É muita picanha, né? É muita picanha. Mas o Senhor dá. Mas o Senhor dá. Aí, pode botar na mensagem.
O Senhor promete e cumpre. Feijão com farinha. O próprio, até o Balaão sabe disso. Deus não, para que nem feijão. Feijão com farinha. Até o Balaão, meu irmão. Mas que benção, né, rapaz? O Davi também disse, né? Não tem outro bem além de ti. O Isaías também, né? Com os ouvidos não se ouviu, né? Com os olhos não se viu, com os ouvidos não se percebeu um Deus semelhante a ti, que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Então, irmãos, eu vou me preocupar com o quê? Né? Então, vamos lá. Espalhados por todas as tribos em 48 cidades levíticas. Então, os levitas agora eles não têm possessão, mas eles estão espalhados em 48 cidades levíticas. Eles ensinavam os estatutos do Senhor às tribos, está lá em Deuteronômio 33:10. Então, os levitas não têm terra, não esqueça disso. Consequentemente, não tem terra assim, possessão, eles têm terra dentro das possessões. Consequentemente, a dupla porção de José fica dividida entre Manassés e Efraim, que são os filhos dele, né? Seus 2 filhos, de forma a preencher a vaga deixada por Levi. Na passagem do Apocalipse, José e Manassés são contados em separados, possivelmente indicando... Hã? Não, peraí, aqui ó. Na passagem de Apocalipse, José e Manassés são contados em separado, possivelmente indicando que José e Efraim, filho de José, são contados como uma única tribo. Dan, agora aqui nesse de Apocalipse, o Dan não aparece. Então, aqui é uma suposição. É omitido nessa relação, possivelmente porque os danitas tomaram a sua porção pela força numa área ao norte de Azer, separando-se de sua herança original, que era no sul. Além disso, os danitas foram a primeira tribo a ir para a idolatria. Isso está lá em Juízes, capítulo 17, 18 ali, quando eles raptam o Mica. O Mica faz lá uma casa de deuses, você lembra lá? As idolatrias de Mica? O Mica, a história dele é bem interessante, e começa dizendo assim, que a mãe dele estava espraguejando, roubaram um saquinho de dinheiro de prata dela. E ela ficava de manhã, de tarde, de noite espraguejando. Esse desgraçado que roubou meu dinheiro vai amanhecer seco, encarangado atrás da porta. De manhã, de tarde, de noite, ela jogando praga. Um dia, e quem tinha roubado o dinheiro dela? O filho. E o filho não aguentava mais ouvir a maldição e falou assim, mãe, para! Quem roubou teu dinheiro fui eu. Aí sabe o que ela fez? Louvado seja meu filho ladrão. Ela não falou com essas palavras, mas ela quis desamaldiçoar. E não tem como você desamaldiçoar que seja amaldiçoa, né? Aí o que ela fez? Ela pegou o dinheiro que o filho tinha roubado e fez 2 imagens de escultura. Uma imagem de fundição e outra imagem de escultura. E pegou o filho, esse filho dela, se transformou num sacerdote. E eles eram judeus, irmão, né? E ele fez um templo lá, um templinho lá, um lugar de adoração, e ele passou a ser o sacerdote ali. Ele fazia os cultos. Aí um dia apareceu lá um levita que estava procurando emprego, lá um vagabundo apareceu, ele disse que era levita, né? E a história vai contar que era um tal de, o nome dele parece que era Jonatas, e ele era neto do Moisés. Aí ele perguntou assim, você é levita, o que você está fazendo assim? Eu estou procurando lugar onde eu seja abençoado, que eu tenha um bom salário. Quer dizer, um levita não era para estar andando ali, ele tinha um lugar de adoração. O que esse cara está fazendo ali? Aí ele pegou e contratou esse levita para ser o sacerdote dele. Aí vieram os danitas, esse pessoal de danita aqui, e raptaram esse camarada e levaram para ser o sacerdote deles. Então, por isso que provavelmente esses danitas, depois você pode ler lá, o Juízes 17, né? É o Mica, né? Mica. E Mica, o nome Mica, que é Miqueias, é igual, né? Significa aquele que se parece com Deus. Parece, mas não é. Né? Parece, mas não é. Cuidado com os Micas aí, né? Rapaz, a Bíblia está cheia de mensagem. Tem mensagem já está pronta, né? Não precisa nem fazer nada. Que mais aqui? Então,
Na passagem do Apocalipse, então, José e Manassés são contados, separados, possivelmente indicando que José e Efraim, filho de José, são contados como... Então nós já falamos que foram para a idolatria. Levi aparece nesta relação como uma tribo separada. Possivelmente porque depois da cruz não tem necessidade, o levita perdeu o efeito, né? Perdeu ou não perdeu? Quem é que é o sacerdócio santo agora? A igreja. É a igreja. Então por que aqui, ó, Levi aparece nesta relação como uma tribo separada? Possivelmente porque depois da cruz, os levitas não mais exercem o seu ofício para todas as tribos, e então podem receber uma porção de terra por herança para si. Agora então, na visão de Apocalipse, né, os levitas vão ter a sua porção agora. Em cada caso, o autor bíblico tem o cuidado de preservar o número original de 12 tribos, número este que tem um significado espiritual indicativo de uma perfeição espiritual. Lá em Apocalipse é farto, né? São 12 portas, 12 fundamentos da cidade celestial. Então o número 12 ele é bem significativo lá em Apocalipse. Então, apresenta-se 14 nomes, mas são 12 sempre. Às vezes tem José, mas não tem Efraim e Manassés. Tem hora que tira o José e bota o Efraim e Manassés. Tem hora que bota o levita, tira o levita e bota o Dan e tira o Dan. Entendeu? Mas na realidade são quantas? 12. Parece que são 14 porque tem esses outros nomes aí. E a nossa aula, infelizmente, já acabou. Hoje foi top, né? Hoje faltou horário. Ó, irmã, já quase saiu falando marchando ali, falando em língua ali, né? Faltou pouco. Mas então na próxima aula a gente continua aqui.